E agora, o Portal AgroLink está presente no 29º Seminário da Coplantil e ao meu lado, Marcelo Gravina, que é professor e engenheiro agrônomo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tudo bem? Tudo bem, Aline, como é que tá? Tudo bem. Como prever os possíveis problemas na agricultura? Bom, dando exemplo agora o que está surgindo, o problema de infestações com lagartas nas lavouras de milho, soja, BT, por exemplo, e algodão, né? As questões importantes na previsão é um planejamento adequado com manejos que complementem o uso dessa tecnologia genética, né? A biotecnologia ela veio para contribuir muito para o controle de pragas, mas o uso dela de forma excessiva e sem planejamento, ele pode levar a alguns problemas como a gente está verificando atualmente. Então é muito importante, e isso a gente ressalta dentro da recomendação, o uso do manejo integrado de pragas. Isso significa usar outras tecnologias que ajudam o prolongamento, né, da efetividade dos transgênicos, no caso da resistência a lagartas, e também principalmente o que se chama de refúgio. O refúgio é a utilização de áreas não transgênicas, no mínimo 10%, talvez em alguns casos maior do que a própria área transgênica, próxima a ela, para evitar que essas lagartas resistentes elas se deixem descendentes e acabem se tornando então preponderantes numa área, o que inviabiliza o uso dessa tecnologia transgênica. Como o senhor citou sobre a biotecnologia, como que ela pode reduzir o uso de agrotóxicos? A biotecnologia ela já tem reduzido bastante, né? Tanto no caso de resistência a lagartas com BT, porque isso evita pulverizações excessivas, no caso do controle desses insetos, né? Existe também transgênicos para alguns outros tipos de insetos, mas principalmente lagartas, e no caso de plantas daninhas também. O uso de herbicidas totais nas plantas tolerantes a herbicidas, né, permite a redução do uso de produtos químicos no preparo do solo, o próprio preparo do solo, né, que leva normalmente a perdas, né, a erosão. Isso então tem sido benefício, né. O que nós temos que pensar agora, com o surgimento de alguns problemas pelo uso em áreas muito extensas dessas tecnologias, é que elas não são a solução única. Nós temos que repensar um pouquinho no uso de tecnologias complementares a elas, né, como as rotações, quanto um manejo adequado, como o refúgio que eu falei antes, né, para evitar que o uso excessivo leve ao surgimento de plantas daninhas tolerantes aos herbicidas ou insetos resistentes a lagartas. E voltando... Insetos resistentes aos inseticidas. Certo. Professor, e voltando à questão da área de refúgio, em que sentido que ela pode ajudar o agricultor e em quais culturas que a gente pode aplicar? Nas 3 culturas que se usa a biotecnologia para controle de insetos, como a soja, o algodão e o milho, o refúgio pode ser perfeitamente utilizado. A soja até é mais recente, porque o primeiro caso de soja transgênica resistente à lagarta foi começado a plantar ano passado, mas pode surgir na soja o mesmo problema que tem surgido em outras culturas. O que se recomenda no caso delas, como eu falei, é no mínimo 10% da área no caso do milho e 5% no caso do algodão. E essa é uma recomendação ainda um pouco da origem do desenvolvimento dessas tecnologias, mas se prevê que em alguns casos, com pressão de maior de insetos resistentes, essa área deva ser maior. Além do refúgio, existem opções dentro dos próprios transgênicos que podem ser usados em anos alternados, para não usar sempre as mesmas híbridos ou variedades que contêm os mesmos genes. E usar sempre, escolher híbridos que possuam expressão forte, mais de uma proteína transgênica, porque tudo isso evita o surgimento de insetos praga. Professor, durante a palestra o senhor falou sobre cisgênicos, como que eles podem ser uma solução? Isso, eu mencionei porque existe hoje já em desenvolvimento bastante final para uso comercial em outros países, tecnologias que não vão envolver a transferência de genes de outras espécies, mas o próprio reaproveitamento, vamos considerar assim, dos genes das próprias espécies cultivadas, né? Com a grande explosão científica do sequenciamento de genomas, genes importantes foram descobertos. E a vantagem dele em relação aos transgênicos, além de algumas minimização de algumas alterações, por exemplo, a transferência de genes de outras espécies, também se pode regular melhor que esses genes na própria espécie só sejam expressados quando necessários. Isso evita a exposição dessa planta durante um longo período a essas pragas. Tá certo, então, muito obrigada. De nada, até logo. Aline Merladete para o Portal AgroLink.